Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em dois, diz Mateus 27:51, significando que o acesso à presença santa de Deus foi viabilizado pelo sacrifício na cruz. Por vezes, caímos no erro de acreditar que podemos nos purificar espiritualmente ao fazer coisas boas. No entanto, por nós mesmos, nunca seremos dignos de estar diante de um Deus totalmente santo e soberano. Nada pode nos limpar dos nossos pecados a não ser o perdão que Jesus nos oferece. Enquanto dizia, Pai, perdoa-lhe, o sangue de Jesus já escorria pelo madeiro. Pelo seu sangue somos purificados. Ele pode e deseja nos perdoar. Talvez você nunca tenha recebido esse perdão, e hoje mesmo fará essa escolha. O perdão de Jesus é sempre suficiente e disponível para nós. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los e nos purificar de toda injustiça. Confessamos nossos pecados a Deus, somos perdoados, e quando confessamos uns aos outros, somos curados. Tiago 5,16. Existe algo que precisa ser confessado em sua vida? 3. E perdoe os que ofenderam você. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, diz Colossenses 3,13. Não merecemos o perdão de Deus, mas quando o recebemos, passamos a ter uma responsabilidade, estender aos outros o perdão que recebemos. Deus quer que você perdoe para que viva livre. Talvez existem amarras que você nem mesmo perceba que estão limitando. Amarras de amargura, rancor, limitam, mas caminhar em perdão permite que conquistemos todas as áreas. Situação específica sua, você se sentiu perdoado? Então, assim, como fala, da boca para fora, talvez sim, mas talvez assim, literalmente, né? Na realidade, acho que eu demorei para eu me, entendeu? Para eu perdoar. Não o perdão de Deus é imediato. Só que a pessoa, às vezes, se perdoar, né? Não se sentir culpada e passar pelos outros processos, que é o processo de cura. Da mágoa, do rancor, do ressentimento, da injustiça, de tal. Pede perdão, ressente, volta e pede perdão. Ressente, volta. Né? Ressentir, né? Aí tem que tomar cuidado para não entrar no ciclo, né? Pode acontecer, né? Pode. Acontece muito, porque quando a pessoa fica só... Você, a pessoa... eu perdoei. A pessoa está só sofrendo por aquilo. Né? Ainda está no processo de cura ainda. Precisa ainda... É horrível, né? É horrível. Essa fase aí é uma fase horrível. Porque ao mesmo tempo que a pessoa quer perdoar, e ainda ela tem esse ressentimento e fica presa, né? Infelizmente, porque senão isso também paralisa a vida tanto espiritual como as outras áreas, e às vezes a pessoa não se apercebe, ela está naquele ciclo, que ela acha que, não, eu já liberei perdão, eu já, né? E não está ainda curada. Para perdoar 7 vezes, não que a gente perdoa, a gente machuca também, né? A gente também machuca outros, a gente pede perdão e a gente também machuca outros. Então, é uma prática de um relacionamento de limpeza mesmo dentro de nós, né? Diariamente, né? Fala alguma coisa que eu não gosto, eu fico machucada, eu fico magoada comigo mesma. Eu falo, poxa vida, eu não precisava falar isso? Por que eu falei isso? E eu fico chateada. Mas também quando alguém fala alguma coisa que eu também não gosto, eu não tenho, assim, naturalidade. Meu rosto fecha na hora, a minha feição fecha na hora. O que está acontecendo? Eu não consigo agir natural mais. Aqui aconteceu uma barreira. Então, assim, eu não sei esconder. Se me magoa na hora, é como se fosse assim, meu mundo caiu. Eu tenho que... perdi preciso me ajeitar aqui, não tem como assim fingir e levar aquilo para frente. Eu sou assim, me machucou na hora, já tenho que falar, não tá legal, não gostei, entendeu? Não gostei, eu não consigo dar passo à frente, eu tenho que parar ali e tem que meio que acertar, ou então aquela poeira baixar, porque eu não consigo, meu rosto muda na hora, né? Uma caminhada, né? Uma caminhada da gente com Deus, da gente com as pessoas. Acho bem interessante essa oportunidade de perdoar e ser perdoado, né?
caminho que o Senhor nos apresenta, essa oportunidade de a gente caminhar, porque quando tem ressentimentos, o que a Sueli falou, eu também, muitas vezes, eu falo até para Jesus, Jesus, eu prometo que eu não vou mais pedir perdão daquilo que o Senhor já me perdoou, porque já chegou situações de eu lembrar de coisas do meu passado que eu já havia pedido perdão, mas eu estou ali falando, Senhor, aquilo lá veio aquele ressentimento, me fez mal, e eu ajoelhar e pedir perdão. E vir na hora, assim, isso aí já aconteceu. Isso já aconteceu lá atrás, já foi perdoado lá atrás. Aí eu paro e falo, eu prometo que eu não vou mais pedir perdão sobre isso, porque eu já pedi, entendeu? O que eu acho bem interessante é o contraste entre Pedro e Judas em relação a essa questão do perdão. Porque o que aconteceu, né? Judas traiu Jesus, né? Ele depois não aguentou aquele peso, daquele remorso, né? Foi lá e ele mesmo se sentenciou, tirando a própria vida. E Pedro, né? A gente não pode julgar, né? O que é pecado maior e o que é pecado menor, né? Mas, enfim, ele também cometeu ali o erro de ter negado Jesus, e aquilo ali também feriu ele muito, ele chorou amargamente, né, como a Bíblia fala, depois de ter negado. Depois ele acabou voltando para a vida que ele tinha antes de conhecer Jesus, ele foi chamado para um propósito, e depois da morte de Jesus ele acabou voltando à vida de pescador, né? Aí quando Jesus ressuscitou, ele foi até o encontro de Pedro. Pedro declarou que, como se anulando o que ele tivesse dito anteriormente, ele declarou 3 vezes que amava Jesus, né? Jesus perguntava para ele as 3 vezes e ele responde que amava as 3 vezes. E a partir dali, né, ele começa o ministério dele, né? Então, a partir dali, a vida dele muda. Então, eu vejo assim como dois exemplos de, tipo assim, um que fez aquilo, né, pecou, fez algo muito grave e não enxergou mais perdão para ele, né? E a gente não sabe. Jesus, eu creio que ele perdoaria, né, Judas? Afinal de contas, ele morreu. Ele morreu por Judas também na cruz, né? É verdade. Eu acredito que ele poderia ser perdoado, porém o próprio Judas se sentenciou à morte e morrer sem o perdão, sem a oportunidade de confessar e se arrepender e ser perdoado. E Pedro, apesar de ter voltado para a própria vida, né, e para a vida anterior, na verdade, ele teve esse encontro com Jesus, que fez toda a diferença, né? E a gente nem pode falar que foi uma iniciativa dele, que na verdade foi a iniciativa de Jesus. E eu creio que, aplicando na nossa vida, a iniciativa de Jesus foi morrer na cruz por nós. E essa foi a grande iniciativa de Deus para que a gente pudesse ter um encontro com ele, confessar o nosso erro, poder ter a oportunidade de sentenciar, que a gente dar uma sentença positiva em cima daquilo que a gente fez de errado e mudar de vida realmente, sair daquela vida normal de pescador, da vida que estava ali, e ter realmente esse romper, né, de conseguir transformar, mudar de vida realmente. Então, acho que essa é uma reflexão que eu estava aqui pensando em relação a perdão. Eu acho que é muito, muito interessante a gente aproveitar essa oportunidade que a gente tem e não colocar sentença sobre nós, né? A gente não tem quem é a gente para se sentenciar e continuar se sentindo culpado, né? Mas a gente tem essa oportunidade da cruz de voltar todos os dias, né? Porque todos os dias a gente erra, né? Aí eu vejo que, tipo, a grande diferença entre todos nós somos pecadores, e a grande diferença entre ser pecador fora da igreja e ser pecador dentro da igreja é que a gente se arrepende todo dia. Quem está fora não se arrepende, vai viver sempre a mesma vida e não vai ter a mudança. E a gente tem o conhecimento e a oportunidade de se arrepender todos os dias, né? Amém. Então a gente tem que aproveitar e tomar posse desse perdão, né? Que a gente muitas vezes acaba se sentindo culpado. E aí, quando a gente deixa de fazer isso, a gente acaba
que indiretamente agindo da mesma forma que Judas. Que Jesus morreu na cruz para todo mundo, independente do pecado. Glória a Deus. Jesus morreu por Hitler, independente do que fosse acontecer. Jesus morreu por todo mundo. E aí eu, na minha pequenez, vou pensar, não, o que eu fiz é muito errado, eu não vou, Deus não me perdoa. Aí se afasta de Deus. Você está rejeitando a cruz. Tanto quanto Judas fez. E o que é muito perigoso, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Verdade. Aí a gente faz uso da armadura que Paulo nos oferece, né? O conceito da armadura de Cristo aí. Pra gente permanecer, independente dos ataques que a gente sofra. E sabendo que alguns dos ataques vêm da nossa própria mente. Amém. O Espírito Santo acabou de dizer que é para falar. E eu acho que é interessante essa questão do perdão, especialmente da gente saber se perdoar, entender que Deus nos perdoou. Nossa natureza guarda rancor das pessoas. A gente ama viver na educação e ter desavenças, e é uma coisa da natureza humana criar uma rixa com os outros. E talvez a gente imagine que Deus nos trata da mesma maneira que a gente trataria outras pessoas. E guardaria mágoa, guardaria ira, rancor e essas coisas. Talvez seja algo que a gente imagina que da nossa natureza também é da natureza de Deus, mas não é. E é isso que é tão desconcertante sobre o amor de Deus. Deixa a gente envergonhado até. E isso me lembrou do meu salmo preferido, que é o Salmo 103. E tem um versículozinho aqui que é muito lindo e fala exatamente sobre isso. Eu vou ler rapidinho para vocês. É no verso 10. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande seu amor para aqueles que o temem. Quão longe o Oriente está do Ocidente, assim ele nos afasta dos nossos pecados. Como um pai trata seus filhos, assim o Senhor é bondoso para conosco. E acho que é um bom resumo de tudo que foi falado hoje. Realmente é desconcertante o amor de Deus e o perdão de Deus para as nossas vidas. Talvez por isso que às vezes já é tão difícil de acreditar. Poxa, será que eu sou digno mesmo do perdão? Será que eu sou digno mesmo do amor de Deus? Mas a palavra vem aí trazer esse conforto pra gente, que somos tratados como filhos mesmo. É muito lindo. Chamamos com chave de ouro. Vamos orar então e agradecer? Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tão grande perdão, por um perdão definitivo, porque, meu Pai, não importa o que nós fizemos. O Senhor, meu Pai, diz a sua palavra, que o Senhor não nos olha e, meu Pai, nos aponta e lança em riste os nossos pecados do passado. Não, meu Pai. Por isso não há por que nos sentirmos ainda devedores. Não há por que nos sentir ainda presos. Não há, meu Deus, por que nos sentirmos ainda escravizados a uma situação. Não, meu Pai, em nome de Jesus. Nós podemos agora declarar em alto e bom som: nada mais pode nos prender. Nós estamos livres, absolutamente livres. O pecado que nos causava condenação e a morte não pode mais nos causar o mesmo dano. O pecado, meu Pai, que outrora nos prendia, outrora nos bloqueava, outrora impedia o nosso avanço em qualquer área da vida, agora não nos prende mais, porque não existe mais culpa. Aleluia, glória a Deus. Muito mais do que não ter mais pecado, a questão maior é que nós não temos mais culpa. Nós lançamos todas as nossas glória a Deus. em Jesus. Nós lançamos todas as nossas intenções em Jesus. Nós lançamos todos os nossos arrependimentos em Jesus. Nós lançamos todas as mazelas da nossa vida em Jesus. Para quê, meu Pai? Para que agora nós pudéssemos nos sentir livres, filhos de Deus, inculpáveis diante dessa geração, diz a sua palavra. Inculpáveis. Isso é muito forte. Inculpáveis, meu Pai. Nada pode voltar a nos perturbar. Nada pode voltar a trazer novos sentimentos de culpabilidade. Porque nós já nos tornamos inculpáveis
diante de Deus. E a palavra de Deus, depois de liberada, ela jamais voltará vazia. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toda situação, ainda possa, de alguma forma, meu Deus, desejar nos prender, desejar, meu Pai, de alguma maneira, interromper a nossa evolução, o nosso avanço, de alguma maneira, meu Pai, nos bloquear, para que nós não avancemos, não tenhamos a nossa vida travada em alguma área da nossa vida. Nós declaramos agora que, meu Pai, nosso inimigo está confiado. Meu Pai, ele não pode mais operar condenação sobre nós. Nós não aceitamos mais a palavra de Deus. Nós não aceitamos mais essa pré-condição de escravos, porque a tua palavra declara liberdade, Senhor, para a leveza. Para a leveza, o Senhor nos chamou. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse desta leveza e desta tranquilidade do Espírito. Em nome de Jesus, aonde, meu Pai, chegar em nós alguma área, meu Deus, de condenação hoje, nesta noite, depois do estudo desta palavra, eu declaro em nome de Jesus que nós somos completamente libertos. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que não há mais nenhum peso. Eu declaro agora em nome de Jesus que não há mais nenhuma condenação. Cada um de nós, portanto, podemos viver verdade em Cristo. Portanto, podemos declarar em nome de Jesus que nada, como declarou sobre Josué, nada poderá me conter todos os dias da minha vida, porque a única coisa que poderia me conter era o pecado e a culpa deste mesmo pecado. Mas agora, não existindo mais o pecado sobre mim, e nem mesmo existindo a culpa sobre mim, eu estou livre para avançar, livre para conquistar e livre para viver o melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para essa geração. Não obstante, isso não é só para nós. Não obstante, não é apenas para que nós nos sintamos nesta condição, não, meu Pai, mas é para que nós possamos transbordar sobre a vida das pessoas, transbordar sobre a vida dos parentes, transbordar sobre a vida do marido, da esposa, transbordar sobre a vida dos filhos, transbordar sobre a vida de todos quantos Deus colocar à nossa frente. E nós os liberamos, porque a mesma libertação, o mesmo perdão que fomos perdoados, nós também liberamos esse mesmo perdão e transbordamos sobre a vida das pessoas, mostrando, meu Pai amado, que aquilo que Jesus disse é a pura verdade. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Portanto, colocando outros também em liberdade no nome de Jesus. Recebamos em nome de Jesus esta palavra no nosso interior, no nosso coração e na nossa vida. Para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.